Então você já está vendo aí na sua tela o que nós temos aqui. Aqui nós temos a fonte de alimentação, né? E nessa fonte de alimentação aqui que nós vamos encontrar aqui, né? Então aqui nós temos o TL431, que está aqui, ó, TL431 aqui é o cátodo, aqui é o GND e aqui é a referência dele, né? Que aqui esse TL431 ele não é o 2,5, ele é de 1,25, por quê? Porque essa fonte aqui ela é de 3V3, tá? Por ter uma fonte de 3V3, então o 2,5 ficaria muito perto do limite, então se usa nesses casos quando a fonte é muito baixa, o de 1,25. Você está vendo aqui é onde nós estamos injetando a fonte de alimentação, aqui é o positivo da fonte, aqui você está vendo uma garrinha jacaré, onde é o negativo da fonte, né? Então aqui nós injetamos aqui uma fonte de alimentação, esse é o capacitor de filtro. O que eu fiz? Eu coloquei aqui no lugar da fonte aqui, ó, eu desliguei a fonte está desligada da tomada, ok? A fonte de alimentação está desligada, eu só estou com essa fonte aqui que você está vendo aqui, ó, com 3V3, eu injetei 3,3 volts aí na fonte, porque a saída dela aqui é 3,3 volts, então nada mais justo do que nós injetarmos aqui, né, 3,3 volts, porque a ideia é testar como é que funciona toda essa malha aqui do TL431, tá? Nós vamos testar toda essa malha aqui, ok? O que nós vamos fazer? Então nós temos aqui, ó, de um lado, né, nós temos aqui a alimentação que eu vou injetar. Então você pega uma fonte de alimentação ajustável, como essa que você está vendo aqui, né? Aqui é o ajuste tensão. Se o VO aqui é 3,3, você coloca na saída, como eu coloquei a mesma tensão, aqui é 3, é uma fonte de 3,3, eu ajustei com 3,3 volts, tudo certinho, beleza? Então, em cima do capacitor nós colocamos 3,3 volts, beleza. Já expliquei aqui a polarização, né? Cátodo, GND e referência. Coloquei esse LED que você está vendo aqui entre o que? O cátodo, né? Por exemplo, o TL431, ele tem aqui o seu cátodo, né? Onde ele vai conduzir. Eu coloquei aqui o LED, assim, né? Eu coloquei um LED aqui. Por que eu coloquei esse LED aqui no VCC de 3,3? Coloquei só para nós vermos, para sabermos quando é que esse cara está conduzindo. Toda vez que tiver corrente aqui, esse LED vai acender, como você está vendo, ele está aceso, porque está alimentado com 3,3, né? E ele tem exatamente esse valor de tensão que você está vendo, né? Tudo certinho, beleza? Aí esse resistor aqui é 1K, eu coloquei 1K porque a alimentação é 3,3, se eu fizer isso com alimentação maior, pode colocar resistor maior. Detalhe, você para testar não precisa desse LED. Observe que você está vendo aqui um multímetro. Nós temos aqui o multímetro analógico, né? Como você está vendo aqui, ó, o multímetro analógico está aqui. E por que eu coloquei esse multímetro analógico? O optocoplador é assim, né? Tem esse aqui e tem o coletor e emissor aqui, que vai lá para uma área de controle. Então eu coloquei o multímetro bem aqui entre coletor e ponteira negativa aqui, ponteira positiva aqui. Ele está entre o coletor e o emissor do óptico, por isso que ele está ligado aqui na saída do óptico, tá? Então o que nós temos aqui? Vamos relembrar, uma fonte de alimentação no VO, em cima do capacitor de saída, o LED só para indicar a condução do nosso TL431, aqui está o nosso óptico, aqui está o TL431, né? Uma fonte de alimentação ajustável, nós vamos ajustar, simular tensões maior que 3,3 e simular tensões menor que 3,3 para ver o que acontece. Para nós entender de fato a malha de controle e depois como fazer o teste. Então, a primeira regra que você precisa, para você fazer os testes certinho, para saber se toda essa malha está funcionando, uma fonte ajustável, igual essa daqui, um multímetro analógico, você vai precisar, e uma fonte de alimentação. Essa é a verdade que você precisa, o LED você não precisa ter na bancada, tá? Então vamos entender o que nós estamos fazendo. Vou mostrar aqui no esquemático para vocês saberem o que eu estou aprontando aqui, né? Deixa eu pegar aqui o esquemático. Aqui, esse aqui é o esquema daquela placa ali, da placa que você acabou de ver, né? Então, olha só. Então, o que nós temos aqui? O que eu fiz? Agora, olhando para o esquemático, né? O que nós fizemos aqui, olhando para o esquemático em si, ó. Fiz isso aqui, quer ver? Peguei uma fonte, aqui a saída é 3,3, né?
Aqui é uma saída de 3,3. Então o que eu peguei? Peguei a fonte de alimentação que você já viu ali, mais e menos, liguei no GND aqui, e o mais eu liguei aqui, ó, né? 3,3 volts. Então ela está ligada nesse ponto aqui de 3,3 volts. Como que você viu na foto lá, beleza. Aqui está o nosso TL431, aqui do VCC para cá, né? O que eu fiz? Eu peguei um resistorzinho, coloquei um LED aqui só para visualizar. Isso aqui é só para visual, tá, pessoal? Só para saber o aspecto visual de quando está tendo corrente aqui no TL431. Aqui entre o coletor e emissor, o que eu coloquei? Eu coloquei um multímetro analógico aqui, né? Conectado aqui e conectado aqui. Detalhe, a fonte de alimentação aqui está desligada. Ok? A fonte está desligada. Então, para você testar a malha, você vai ter que fazer isso aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos verificar agora na malha é o quê? É a malha de entrada, para saber se a malha de entrada está exatamente boa. Lembra que eu falei para vocês que esse TL431 é um TL431 de 1,25 volts, observe. Que aqui ele está dizendo assim, ó, é um TL431 de 1,25. Isso quer dizer que aqui na referência, quando aqui for 3,3, aqui nós vamos medir 1,25. Quando aqui for maior do que 3,3, né? Maior que 3,3 volts, aqui também será maior que 1,25. Quando aqui for menor do que 3,3, aqui também será menor do que 1,25. Essa é a regra. Mantendo sempre a proporção desses resistores. Aqui temos aulas aí que explicam como calcula, tudo aí certinho, e isso vocês podem ver depois, tá bom? Então vamos, primeira questão, vamos ajustar a fonte em 3,3 e vamos medir essa tensão aqui de 1,25, né? Então vamos fazer exatamente isso agora, ok? 3,3, ó. 3,3 você está vendo aí 1,25. Então quando a fonte está com 3,3, a tensão de referência é 1,25. Se nós aumentarmos ela um pouquinho mais, observe que também um pouquinho que eu mexi já aumentou para 3,34. Volto para 3,3, né? Que mais ou menos, não tem as dízimas aí, né? Então você está vendo o jogo em si. Se for menor que 3,3, lá também é menor. Observe, se cair, observe que lá também caiu para 1,20. Então aqui nós vamos ter o que? A tensão de referência, exatamente a tensão de referência. Ou seja, né? Quando a fonte for 3,3 exato, ali nós vamos estar exatamente com 1,25, tá? Então, a primeira regra é isso aqui. Se aumentar a tensão da fonte, nós estamos vendo que a tensão de referência aqui também vai aumentar. Se essa tensão da fonte diminuir, a tensão de referência também vai diminuir, ok? Isso quando nós estamos fazendo o teste com essa fonte, que é diferente quando está ligado, né? E daí tem o PWM, aí as coisas mudam um pouquinho aí de figura. O PWM vai manter sempre cravado isso aqui em 1,25. Por isso que a tensão fica maior ou menor, mas ele vai buscar o 1,25 volts ali, tá? Então o que nós estamos fazendo aqui com esse teste, né? O que nós acabamos de fazer? Eu vou explicar para você. Aqui com o esquemático fica mais fácil, né? Então nós temos aqui o esquemático. Então toda vez, quem que vai garantir essa tensão de 1,25? Quem vai garantir é esses camaradinhos aqui, porque eu vou calcular esses dois resistores em função para que quando aqui for 3,3, aqui nós vamos ter 1,25, como nós vimos. Então, primeiro teste. Quando você faz todo esse procedimento e você já mede aqui 1,25, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse capacitor não tem fuga, esse resistor está bom, esses resistores estão bons e a entrada aqui do TL431 também, ela está boa. Aqui está tudo bom, não tem fuga nenhuma de cátodo para a referência e nem da referência para o anodo. E nem resistores, aqui está tudo bom. Você já testou a sua malha de entrada e você observou que quando você aumentou a tensão ela subiu, quando você diminuiu a tensão ela também caiu. Então a tua malha de entrada já está plenamente testada, você não precisa se preocupar mais com a sua malha de entrada porque ela já foi testada, beleza? Bom, agora nós vamos entender a malha de controle.
como é que vai atuar a malha de controle? O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó. Você sabe que a tensão de saída dessa fonte é exatos 3,3, então você vai injetar aqui, deixar a tua fonte em 3,3, sabendo que aqui é 1,25, né? O que que você vai fazer? Você vai baixar ela um pouquinho quanto? Vamos colocar 3,2. Nós vamos baixar para 3,2. Nossa, mas tão pouquinho? Nós vamos baixar bem pouquinho, dar um tequinho e vamos ver o que acontece. Né? Então, lembre-se que nós temos um multímetro aqui conectado, ó. Né? Toda vez que fluir corrente aqui no ópto, o ponteirinho se mexe. E quanto maior for essa corrente, maior o ponteirinho mexe mais ainda. Quando o ponteirinho ficar tudo para a esquerda, porque não tem corrente, ele está em off. Quando ele conduzir mais ou menos aqui, ele está no ponto médio. Quando ele vir mais para cá, é porque ele está com muita condução de corrente. Ok? Então o ponteirinho vai indicar para nós essa variação. Bom, nós devemos lembrar que o quê? Que essa tensão aqui é a tensão do cátodo, onde nós temos aquele LEDzinho ligado aqui, né? Então vamos entender o seguinte. Qual que é a função da malha de alimentação? Ela injeta 180 graus, ou seja, se a tensão aqui cai, nesse ponto ela sobe. Se a tensão aqui sobe, nesse ponto ela cai. Então quando a tensão aqui cai, isso é um erro. Esse cara aqui, ele é um amplificador de erro. O que quer dizer ser um amplificador de erro, professor? Significa o quê? Que uma pequena variação aqui vai levar esse cara ao corte, quando ela é menor que 3,3. Uma pequena variação vai levar esse cara à saturação quando ela for maior que 3,3, tá? Então o controle, ele age assim bruscamente. Cai muito, corta, né? Corta a corrente quando a tensão cai, ou seja, a tensão aqui sobe pra caramba, porque esse cara sendo a chave aberta, essa tensão vai ser igual a esse ponto, nós vamos ver ali agora, tá? Então eu quero que você entenda o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Quando eu baixar a tensão aqui vai subir muito, porque é uma realimentação negativa, é o inverso. Quando ela sobe muito, a corrente aqui vai zerar, não vai ter corrente, e o ponteirinho vai para essa posição aqui de off. Isso quer dizer que o ópto vai ser desligado, e quando o ópto é desligado, o controle entende que a tensão está baixa e vem no pedabrome e atua para buscar 1,25. Vamos ver isso acontecer na prática? Vamos lá. Deixa eu puxar aqui. Aí, aparecendo aí para você. Vamos ver isso na prática, tá? Tá tudo aí. Observa que vou colocar aqui o nosso, ó, a fonte está em 3,3. Quero que você observe, ó, fonte em 3,3, o LED aqui ó, está conduzindo, né, como você está vendo aí, tá? O LED está conduzindo, ó, o LED está aceso, quer dizer que está tendo corrente no ópto, ok? E detalhe, observe no multímetro aqui, ó, que o ponteirinho está no ponto médio, ó, observe aqui que o ponteirinho conduziu. Agora a hora que eu diminuir a tensão aqui da fonte, para 3,2, você vai observar que o LED vai apagar e que o ponteirinho vai zerar, tá? Ele vai ficar um pouquinho para cá, que tá ruim esse ponteirinho aqui, tá? Ele vai zerar, vai desligar. Observe que eu vou diminuir a fonte só um pouquinho, ó. 3, ó, dá um petelecozinho aqui de nada, ó. 3,2, ó. Olha lá, tá vendo? Já desligou. Observe que o LED apagou. Observe que o LED não está aceso mais e que o multímetro ele desligou. Isso quer dizer o quê? Que quando a tensão caiu, a tensão aqui da fonte ela caiu, o que aconteceu? A tensão da fonte caiu, desligou a corrente do ópto. Nós estamos lá na saída do ópto, aqui nós não temos nada e o LED está apagado. E se nós medirmos a tensão do cátodo, ela é igual ao VCC que está aplicando. Observe que agora o que? Quando ele caiu um pouquinho lá, eu aumento um pouquinho, ó, ele conduz, caiu um pouquinho, olha lá. 3,1, ele já está com 3,1 lá também, tá vendo? Ó? Isso quer dizer o quê? Que se eu tô com 3,1 aqui na minha fonte, ó, 3,1 aqui, ó, tá vendo? 3,2 lá, e aqui também com a mesma tensão praticamente, ó, 3,18, o que acontece? Nesse caso aqui é porque nós estamos o quê? Com esse rapazinho aí desligado. Esse transistor está cortado. O transistor não, TL431, ele está cortado. A ponto de você ver que o LED está desligado, né?
e que o multímetro também está desligado. Isso quer dizer que nós não temos circulação de corrente. Então, quando você baixa um pouquinho, você observa que o quê? Que o ópto tem que cortar, né? Tanto é que você vai ver o multímetro aqui desligar. Se você voltar para 3,3 de novo, observe que daí o ópto volta a conduzir. A partir de 3,2 já está conduzindo, né? E o LED está aceso. Observe agora que agora nós subimos, ó, o LED fez o quê? Né? O LED acendeu e o multímetro mudou de posição. Ó. O multímetro mudou e o LED acendeu. Então quer dizer que está tendo circulação de corrente no nosso ópto. Então quando eu diminuo, ó, ele desliga, e quando eu aumento, ele liga. Observe que ele ligou novamente, ok? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele está atuando. E se eu aumentar a tensão? Quando a gente aumenta a tensão, o que vai acontecer? Lá no cátodo diz que ela tem que cair, né? Observe que eu estou com uma tensão no cátodo de 1,19. Você não vai perceber tanta variação, porque ó, você aumenta um pouquinho, você não vê variação. Mas observe a intensidade luminosa do LED, ó. A intensidade luminosa do LED aumenta. Isso quer dizer, e o multímetro também conduz mais. Observe o ponteirinho, ó, quando está aqui no 3,3, olha onde o ponteirinho está, quer ver? Ó, tá aqui. Se eu aumentar um pouquinho, observe que o ponteirinho do multímetro, ó, está variando. Isso quer dizer o quê? Que essa pequena variação aqui que nós estamos fazendo é o ópto atuando, informando que a tensão está subindo. Mais corrente, mais tensão, mais corrente, observe. A tensão não cai tanto. Mas você observa que a corrente no ópto, ela aumenta, né? Então, quando a gente volta para 3,3, ele volta para o ponto médio. Se cair, ele desliga. Então, ele desligou. Por que ele desligou? Porque a tensão cai. Então, quando a tensão aqui baixa, ele desliga, ele vai para o corte, né? Observe que a tensão lá é igual à da entrada, que é 3, e no cátodo também é 3, porque ele está cortado. Por isso que o LED está apagado e o multímetro está desligado. Se você subir, ele vai ter... 3,2 já vai caindo, de repente vai cair de uma vez, observa. Olha lá, já quase, praticamente saturou. Praticamente a tensão dele é igual à tensão de referência, né? Ok? Então, o que acontece? Nesse momento está conduzindo. Se você aumentar mais um pouquinho, ele vai lá, já foi para 1,18, então ele já foi para saturação. Ó. Aqui é 1, igual à tensão de referência, ó, praticamente igual. Caiu um pouquinho já só, volta para a tensão de referência, satura. Observe então que o multímetro, que o nosso controle está atuando. E você pode ver isso pelo LED diminuindo a intensidade, ó, caindo, está diminuindo até que ele desliga, porque ele está amplificando esse erro. Tá? Então nós devemos entender bem desse controle. Então, o que eu fiz aqui? Né? Vamos entender tudo que foi feito aqui, né? Tudo que nós fizemos, para a gente aprender na prática. Então, o que você vai fazer na prática agora, pensando, né? Você vai fazer o quê? Você vai pegar aí a tua fonte de alimentação, né? Você vai pegar a tua fonte de alimentação, como você está vendo eu fazer aí. Deixa eu ligar a fonte aqui, ligar a lousa, né? Ligando a lousa para a gente ver aqui os procedimentos, tá? Ó, então, você vai pegar uma fonte de alimentação, como eu peguei aqui, né? Para que você vai pegar essa fonte de alimentação? Para simular a tensão de saída. A tua fonte de alimentação geral da rede tem que estar desligada, claro, a tua fonte tem que estar desligada. Então aqui é o capacitor de saída, vai injetar em cima dele, do positivo e negativo. Então tá aqui, ó, positivo, negativo. Ajuste para a tensão de saída, no nosso caso é 3,3, está ajustado. Com 3,3, média tensão na referência deve ser 1,25 nesses óptos, nesses Tele431 ou 2,5 nos outros, né? Então, mediu aqui? Beleza. Quando você mediu isso aqui, nós vimos que toda a malha de entrada está boa. Se diminuir aqui um pouquinho, esse 1,25 cai. Se subir aqui um pouquinho, esse cara sobe. Então, você já testou a malha de entrada. Vamos testar a malha de saída. O que você vai fazer? Você vai observar agora o teu multímetro aqui. Ó. Você vai observar esse cara. Tá? Quando ela caiu um pouquinho, vocês viram, caiu para 3,2, 3,1, o ponteirinho já desligou. Então quer dizer o quê? E quando ele desliga, a tensão aqui, ó, nesse ponto aqui no cátodo, é igual ao VCC, é igual a tensão da fonte aqui. Você fala, opa, ele cortou. Quando esse cara corta, é porque você baixou a tensão. Um pouquinho, baixa um pouquinho, ele tem que cortar. Se não cortar, ele está com fuga. Aí você tem que trocar. Eu baixo a tensão e ele continua conduzindo. Então você já sabe que o TL431 está com fuga de cátodo para anodo, tá?
Então, se você baixar a tensão aqui e esse cara, a tensão aqui, não for igual a da fonte, ele continuar conduzindo, tendo corrente aqui no multímetro, que você está medindo aqui no óptimo, no VCE dele, então o teu TL431 tá bom, tá ruim. Se você baixar aqui e ele corta e a corrente aqui ele desliga, então o teu TL431 está respondendo e o teu óptimo também. Qual é o outro passo que você vai fazer? Você vai aumentar um pouquinho, tipo 3,5. Quando você aumenta para 3,5, esse ponteirinho aqui ele vai conduzir um pouco mais, ó. Tá? Ele vai conduzir um pouco mais. E essa tensão aqui, que é cerca de 1,25, vai cair em torno para 1,18. Então, se fizer todo esse procedimento e tudo isso acontecer, é porque a sua malha de controle ela está boa. Não vai esquecer disso, ok? Então, é assim que você deve fazer, é assim que você deve proceder. E qual fonte que eu posso fazer isso? Qualquer fonte de alimentação, você pode aplicar esse método, que com certeza você vai conseguir testar e testar muito bem a sua malha de TL431. Ah, mas o meu TL431, professor, ele tem um monte de... ele regula um monte de tensão de alimentação. Ah, não tem problema. Por exemplo, né? Vamos fazer um exemplo aqui. O seu TL431, ele faz isso, né? Ele tem uma saída aqui, né? Tem outra saída aqui, tem outra saída aqui, aí tem lá um diodo e um capacitor, aí tem lá outro diodo e outro capacitor, tem outro diodo e outro capacitor na mesma terra, e daqui sai lá um resistor, da outra alimentação aqui sai outro resistor, da outra alimentação aqui sai 3 resistores aqui, ó, e vem aqui para o TL431, para a tensão de referência do TL431. Não tem problema, a regra é a mesma, tá? Você vai aplicar a mesma regra sem problema nenhum, ok? Então é assim que você testa a malha TL431.